Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Pessoal, hoje nós vamos falar da disciplina de neurofisiologia, tá certo? E a matéria é células do sistema nervoso central, tudo bem? Vamos lá. Pessoal, as células do sistema nervoso central, como todas as células do nosso corpo, elas possuem uma membrana plasmática, tá certo? Que guarda algumas organelas dessa célula. Por exemplo, nós temos o núcleo celular, que guarda o conteúdo genético da célula. Nós temos as mitocôndrias, que são usinas energéticas, não é mesmo? Que suprem a necessidade de energia das atividades dessa célula. Nós temos também o retículo endoplasmático, que é um complexo de cisternas, não é, pessoal? Responsável pela síntese e pelo armazenamento de substâncias fundamentais ao metabolismo celular, não é mesmo? E coisas desse tipo. Nós sabemos, pessoal, e conhecemos dois tipos de células desse sistema. O primeiro são os neurócitos. E o segundo, pessoal, são os gliócitos. Beleza. Vamos para o clássico, tá bom, pessoal? Para o básico. O que a gente tem que saber sobre esses caras? Os neurócitos, pessoal, ou neurônios, não é mesmo? Eles são as unidades de formação e funcional fundamental do sistema nervoso central. Olha aqui. 3 Fs, tá bom? São as unidades formadoras, funcionais, fundamentais do sistema nervoso central. O que isso significa? Significa que eles formam os neurônios, neurócitos, né? Tanto faz. Eles formam o sistema nervoso central, que o sistema nervoso central funciona a partir deles e que sem eles não existiria sistema nervoso central, que é o terceiro F, que significa fundamental, não é mesmo? Gravem isso aí. E os gliócitos são as unidades de apoio desses caras. Os gliócitos apoiam os neurócitos ou neurônios. Tá certo, pessoal? Neurócitos, pessoal, é a mesma coisa que neurônio, e gliócitos, pessoal, é a mesma coisa que células da glia, não é mesmo? São a mesma coisa. Isso, pessoal, aqui que eu falei é o que você precisa saber para você conseguir viver, tá bom? É o básico do básico, pois você não vai sentar para fazer a prova só sabendo disso. Tá bom? Vamos terminar de ver o vídeo. Tá, então acontece que no século XIX, até o meio do século XX, a gente começou a estudar mais sobre esses caras e descobriu-se algumas coisas. Sobre os neurônios, pessoal, verificou-se que eles conseguem veicular e gerar impulsos elétricos que são verdadeiros bytes de informação. Tá bom? São conteúdos informativos, eles conseguem criar e transmitir esses impulsos. Tá bom? A neurociência usa esse termo, são bytes de informação, semelhante a um computador, alguma coisa desse tipo, não é? E eles conseguem codificar, pessoal, tudo aquilo que nós sentimos, não é mesmo, através do ambiente externo e interno, e consegue codificar também tudo aquilo que nós pensamos através de nossa própria consciência. Vamos lá de novo. Eles conseguem codificar tudo aquilo que sentimos externamente e internamente e consegue codificar tudo aquilo que sentimos através de nossa própria consciência. Beleza. E sobre os gliócitos, sobre as células da glia? Identificou-se, pessoal, que elas são responsáveis por alimentar os neurócitos e também são responsáveis pela saúde desses caras. Como que isso acontece? Elas geram sinais químicos, pessoal. Descobriu-se que as células da glia, elas geram sinais químicos. Olha aqui. De que tipo, pessoal? Elas geram sinais químicos de comunicação, tá bom? De desenvolvimento e de proteção. Olha aqui. Comunicação, desenvolvimento e proteção. Essas células, pessoal, os gliócitos, por exemplo, eles são os responsáveis por verificar agentes potencialmente patológicos ao sistema nervoso central. Respeito, né? Temos que respeitar essas células, são células importantíssimas. E eles fazem toda
essa comunicação, todo esse desenvolvimento e toda essa proteção entre os neurônios através de sinais químicos, tá bom? São muito importantes para nós. Que mais? Pessoal, nós sabemos também que dentro desse sistema nervoso central existe uma variabilidade muito grande dentro dessas células, morfologicamente e funcionalmente. Isso significa que elas são responsáveis por várias funções diferentes, né? Cada um atua em uma área e elas também têm as formas mais variadas possíveis dessas células, né? As formas mesmo, as características, tem algumas que são estreladas, outras que parecem pirâmides, outras redondadas, outras que parecem grânulos, enfim, nós vamos falar disso. Vale a pena falar também que elas funcionam através de redes cognitivas. Nenhum neurônio, nenhum gliócito trabalha sozinho, tá bom, pessoal? Mas ao contrário, eles ligam-se uns aos outros e conseguem gerar um estímulo integral, por completo. O que isso quer dizer? Nós vamos falar de neurônios bipolares que ficam na retina humana, que eles conseguem informações, né, através da luminosidade, e eles passam essa informação para um neurônio próximo a eles, que passa a informação para outro neurônio próximo, que leva a informação para o lobo occipital do nosso cérebro, que é o lobo responsável por gerar estímulos visuais, é responsável pela visão, não é mesmo? E então nós conseguimos, por exemplo, ler um livro, ver um vídeo, né? Admirar coisas bonitas e belas, enfim, coisa desse tipo. Eu estou falando isso, pessoal, porque a formação dessas células, desses neurônios e gliócitos, recebe o nome de circuito. Circuito neuronal, ou então rede neuronal. Eles têm essa formação coletiva, tá bom? Que gera um resultado final total, tá bom? Vamos continuar. Vem comigo. Pessoal, aqui nós temos 3 tipos de neurócitos, tá bom? Estamos falando agora de neurônios. Vamos ver as características e os nomes desses caras, tá bom? Esse aqui, pessoal, chamado neurônio bipolar, é um neurônio sensitivo. Tá bom? Falei dele, é um neurônio que a gente encontra nos olhos, na retina, tá bom? Neurônio bipolar. Quase sempre encontrado na retina, em maioria. Beleza. Esse aqui, pessoal, é um neurônio chamado multipolar. Esse aqui é um neurônio, pessoal, motor e, portanto, eferente, tá certo? Multipolar. Esse, pessoal, é um neurônio grande, bitela, né? Quando comparado aos outros, é chamado de neurônio pseudonipolar. É um neurônio sensitivo, tá bom? Normalmente envolve-se com o nosso sistema sensorial, não é mesmo? Ligado a algum receptor, alguma coisa desse tipo. Portanto, é um neurônio ascendente, aferente, não é mesmo? Pseudonipolar. Vitor, como que eu gravo o nome desses caras? Pessoal, bipolar é porque tem 2 polos, tá vendo? Tem um polo de cima e um polo de baixo, ele divide-se em 2 polos. Multipolar é por causa desses ramos aqui, tá vendo que ele divide-se em vários polos, ele ramifica-se demais, multipolar, vários polos. E pseudonipolar, pessoal, eu não tenho uma explicação gramatical ou teórica para te dar não, mas isso aqui me lembra um P, olha aqui, não parece um P, tá vendo? O soma do neurônio, que é o corpo, sai do prolongamento normal, tá vendo? Parece um P, então sempre quando eu vejo essa estrutura aqui eu já lembro pseudonipolar. Foi assim que eu descobri, foi assim que eu gravei, quero dizer, né? Não sei se ajuda. Beleza, vamos falar um pouco desses neurônios. Pessoal, como eu disse, isso aqui do neurônio é chamado de soma. Soma é sinônimo de corpo, é o corpo da célula, onde fica o núcleo, tá vendo? O núcleo. Sempre quando você vê o núcleo vai estar onde? No soma, beleza? Beleza, isso aqui, pessoal, é chamado de terminação pré-sináptica. Pré-sináptica, tá bom? Também chamado de botões terminais, terminação pré-sináptica, refere-se a essa parte aqui, ao pé do neurônio, tá certo? Isso aqui, pessoal, em cima, tá bom? Sempre fica na outra extremidade da terminação pré-sináptica, é chamado de dendritos. Dendritos, tá certo, pessoal? Observem que esses neurônios que eu fiz são neurônios mielínicos. O que isso quer dizer? Tá vendo essa estrutura, essas bolsinhas, essas pochetes aqui no corpo, no axônio desses neurônios? É chamado de bainha de mielina. Beleza. Então a gente precisa falar de algumas coisas, pessoal. Vocês lembram que eu falei que esses neurônios eles são responsáveis por gerar e transmitir impulsos elétricos que são chamados de bytes informativos?
a gente tem que saber como que esse impulso desenvolve por ele. Os dendritos, pessoal, é por onde um impulso entra no neurônio, tá certo? Entrada é nos dendritos. E a saída é no axônio. Eu não falei, olha aqui, pessoal, o axônio é isso aqui, ó. Axônio. Me perdoem, o axônio, pessoal, fica em cima das terminações pré-sinápticas, em cima dos pés terminais. É o caminho o potencial de ação, né, que é o estímulo elétrico, faz e percorre até pelo axônio, tá certo? E como que eu gravo isso? Recapitulando, o estímulo entra pelos dendritos, tá certo? Então, por exemplo, nesse neurônio aqui, Vitor, aonde que é pé e onde que é dendrito? O exercício, né, ou o estudo vai te falar. O cara vai falar, ó, o estímulo entra por aqui e sai por aqui. Logo, aqui em cima é dendrito. E aqui é a terminação pré-sináptica. Entendeu? Porque nem sempre é muito certo. Tá vendo que os neurônios são esquisitos? É aquilo que eu te falei da variabilidade morfológica. Eles são esquisitos. Então, por exemplo, a informação está entrando por aqui. Então, aqui é dendrito. E aqui é pé, porque ela vai sair por aqui, pela outra extremidade. Dendrito, pessoal, nos lembra de dentro. Então, é como se o estímulo chegasse na porta do neurônio e falasse assim, como que eu passo para dentro da célula? Pelos dendritos. Então, o estímulo entra pelos dendritos. E dentro da célula, o estímulo pergunta assim, como que eu saio dessa célula? Por onde que eu saio? Pessoal, quando a gente está, vamos supor que a gente esteja num prédio pegando fogo. Que porta, que placa que a gente vai procurar? A gente vai procurar a placa que está escrito exit, não é? De saída. Axônio, tá vendo que parece com a palavra saída em inglês? Então você lembra disso, o axônio é por onde o neurônio sai, por onde o estímulo elétrico sai do neurônio. E os dendritos é por onde ele entra, é como ele entra dentro da célula, tá certo? Se entra é dentro da célula, né? Não tem como entrar para fora. Tem como? Não sei, enfim, então tá. Beleza. Pessoal, isso aí é o mais importante. Ah, sobre as bainhas de mielina, eu preciso falar. Nós falamos, pessoal, que os gliócitos, eles dão suporte, eles protegem a célula. Eles produzem essa bainha de mielina. E é uma estrutura muito importante para os neurônios. Por quê? A bainha de mielina, pessoal, está diretamente responsável pela velocidade da transmissão elétrica. O que isso quer dizer? Quanto maior for o calibre do neurônio, ou seja, quanto maior for a bainha de mielina do neurônio, mais rápido será transmitida a informação, tá bom? Porque as bainhas de mielina são estruturas isolantes feitas de lipídios e de proteínas. Elas são 70% lipídios e aquele 1% é vagabundo. Tô zoando. 70% lipídio e 30% proteína, tá certo? Então elas são responsáveis pela funcionabilidade da transmissão, ela potencializa a transmissão elétrica. Quanto maior for a bainha, quanto mais bainha de mielina tiver o neurônio, mais rápido será transmitida a informação, tá certo? É isso aí. Nós vamos falar agora dos gliócitos, tá bom? Vamos lá. Pessoal, para terminar, nós vamos falar agora dos gliócitos, tá? Ou células da glia. Nós temos dois tipos. Nós temos as macróglias e as micróglias, tá certo? Macróglias, pessoal, nós temos 3 tipos dentro delas. Oligodendrócitos. Os oligodendrócitos, pessoal, são células da glia que atuam dentro do sistema nervoso central. Tá certo, pessoal? Isso significa que ele cumpre aquelas funções que nós já falamos da célula da glia dentro do sistema nervoso central. Como principal dessa função, pessoal, pode ser a formação, né, a criação de bainha de mielina, que é muito importante para o neurônio, como nós vimos, né? Ele cria bainha de mielina para o sistema nervoso central. Os oligodendrócitos, pessoal, conseguem atingir e se conectar a mais de um neurônio por vez. Ele tem essa capacidade, né? Então, ou seja, ele consegue encostar em um neurônio e prestar manutenção a ele aqui, e ainda encostar em outro neurônio, prestar manutenção para ele aqui, isso ao mesmo tempo, tá certo? Ele faz isso. Outro tipo, pessoal, são chamados de células de Chauvin. Chauvin, tá certo? Chauvin, são essas células aqui. Elas, pessoal,
realizam, né, e são responsáveis por todas aquelas funções que nós já falamos, só que no sistema nervoso periférico, tá bom? Elas produzem bainha de mielina para os neurônios do sistema nervoso periférico. Por exemplo, essas células aqui, pessoal, elas têm a capacidade de se ligar a apenas um neurônio por vez. As células de Chauvin, que são células da glia, têm a capacidade de se ligar a um neurônio por vez. Como que eu lembro disso, Vitor? Pessoal, como que fala um em inglês? Não é one? É one, não é? Aqui, ó. One. As células de Chauvin só se ligam a um neurônio por vez, tá certo? Os oligodendrócitos a mais de um. Lembrando que esses caras cumprem função de apoio para o sistema nervoso central e as células de Chauvin para o sistema nervoso periférico. Ficar esperto nas diferenças, hein? Outras, os astrócitos. Os astrócitos, pessoal, são células da glia, tá certo? Que eles ligam-se aos capilares, às artérias capilares do nosso cérebro para transportar nutrientes aos neurônios, né? Suprir toda a questão nutricional do nosso cérebro, tá certo? São importantes para nós também, todos eles. E as micróglias, pessoal, são células da glia também, e elas funcionam, elas estão responsáveis pelo ato de fagocitose. Para quem não sabe, fagocitose é um transporte ativo da célula, que a célula é como se ela comesse, como se ela englobasse meios extracelulares, né? O que faz com que esses meios, esses objetos, esses elementos extracelulares passem para dentro da célula. É como se ela comesse, pensa um Pac-Man, né? Então ela vai comendo as coisas que estão fora da célula e botando para dentro dela. Fagocitose. Isso, pessoal, dá para essas micróglias características de limpeza, né? Recicláveis, elas estão responsáveis pela limpeza. Limpeza do meio extracelular do sistema nervoso central. Tá vendo que todos cumprem tarefas importantíssimas, pessoal? É todo um sistema extremamente organizado para o bom funcionamento do cérebro, não é? Pessoal, nós terminamos aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e entendido todo o vídeo, tá certo? Deixem seus comentários, vou ficar feliz de saber. E o like aí pra gente, tá bom? Eu agradeço e até mais. Até a próxima.